Bom, tudo certo, pessoal? Vendo a tela, ouvindo, tudo certinho? Sim, professora. Joia. Bom, então, voltando, né? A gente tem, voltando, recapitulando tudo que a gente, né, onde a gente chegou. A gente está falando de sensibilidade, né? Sensibilidade somática, as modalidades, a gente falou de mecanorreceptores, né? De sensibilidade tátil, e agora a gente chegou em sensibilidade proprioceptiva, né? Que é detectada pelos proprioceptores, né? Então, quem são esses proprioceptores? Os fusos, né? Que é essa estruturinha aqui, né? Numa visão microscópica, ele não é enorme, ele é bem pequenininho, umas pintinhas. Eles estão dispostos, né, na fibra, entre as fibras musculares, né, e eles são capazes de detectar o estiramento do músculo, né, ou seja, o comprimento desse músculo, se o músculo está esticado, se o músculo está encurtado. Músculo esticado, ele está, né, num alongamento, meio termo mais próximo do grau de relaxamento e encurtado quando ele está contraído, né? Essa resposta ao estiramento, né, gera uma contração reflexa. Então, o professor Yuri vai abordar bastante isso com vocês, porque a aula de sistema motor vai falar dos tipos diferentes de movimentos, né, e movimento reflexo é um tipo de movimento aí que compõe os movimentos do sistema motor. Então, essa contração reflexa é aquele exemplo que eu falei para vocês, que a gente controla o grau de contração necessária. Então, por exemplo, se a gente está descendo uma ladeira, subindo uma ladeira, e a gente precisa gerar uma contração de maior intensidade em músculos anteriores da perna, em músculos posteriores, ou não, a gente vai correr, e aí a gente contrai todo mundo numa intensidade maior. Tudo isso, toda essa informação, ela é possível por conta desses fusos, tá? Que mais? E aí ele gera uma contração reflexa. Então, no livro da Silverthorne, ela ilustra esse contração reflexa aqui em resposta ao estiramento, é o movimento que ele dispara aqui. Então, como que isso acontece? Eu estiro o músculo, então vamos supor, eu fecho o olho e tô lá segurando um livro. Aí vem alguém e põe um livro. O que vai acontecer quando uma pessoa põe um livro mais pesado em cima do livro que eu já estava segurando? Eu vou ter uma leve depressão desse livro, né? E para eu não deixar isso cair, eu faço a contração reflexa, né? Beleza. Eu estou falando de difuso. Isso é infinitamente? Até que ponto isso acontece? Essa contração reflexa, ela acontece até o limite que eu não tenho mais fibra muscular a ser recrutada para desenvolver uma certa força, né? Lembra que a questão de contração muscular, ela permite a somação, então, quanto mais fibras são recrutadas, maior é a força de contração. Acho que o professor Yuri falou bastante sobre isso lá na parte músculo-esquelético com vocês. Correto? Falou da somação? Sim ou não? Sim. Então, só que isso tem um limite, certo? Eu não consigo desenvolver força infinita. E por que uma pessoa tem mais força que a outra? Por inúmeros fatores. Um deles, número de fibras musculares. Então, quando todas as minhas fibras forem recrutadas e eu desenvolver a minha força máxima de contração, não adianta eu estirar o músculo. O que vai acontecer? O músculo está tão contraído numa contração reflexa que eu não tenho mais como desenvolver força. O que vai acontecer? Quando esse músculo já está no máximo grau de encurtamento e não tem mais como encurtar, porque eu já recrutei todas as fibras musculares ali do feixe, o que vai acontecer? Vai começar a repuxar o, ten, o tendão, né? A parte da inserção desse músculo. Então, eu tenho aqui o tendão, os tendões, eles se fixam nos ossos, né? Eles conseguem fazer com que
o músculo fique ligado ao osso para gerar o movimento, certo? E eles se inserem lá na parte nos ossos, né, nos diferentes pontos de inserção pelos tendões, né? Então, quando eu tenho o máximo grau de encurtamento aqui, eu começo a repuxar o meu tendão. E o que vai acontecer se eu não relaxar esse músculo? É possível eternamente ficar pondo peso lá na academia? É possível? Eu tenho força guardada na caixinha para desenvolver força? Não. Não, né? E aí, o que vai acontecer se eu não relaxar esse músculo? Cãibra? Hã? Cãibra? Não, a cãibra é outra coisa. Eu vou estiramento, vou ter lesão, né? Às vezes eu tenho lesão. É comum aí quando você faz exercício excessivo ter lesão muscular. Às vezes até o músculo solta, né? Tem uma lesão de... Eu estava conversando com uma colega outro dia, ela teve uma lesão naquele músculo da panturrilha, o gastrocnêmio, que ele fica embaixo dos gêmeos ali da panturrilha, o músculo soltou completamente. Às vezes, dependendo que dá uma estilingada lá, dependendo da lesão que acontecer, só cirurgia aí para fazer a correção. Então, eu tenho lesão de fibra, né? E por que isso é minimizado? Quem é responsável por minimizar, né? Não deixar que eu tenha lesão? O órgão tendinoso de Golgi, ou órgãos tendíneos de Golgi. Então, os órgãos tendíneos de Golgi são receptores que avisam que você já desenvolveu força máxima e que já está estirando o tendão. Obviamente que vocês vão ver isso lá com o Yuri, que a gente consegue conscientemente sobrepor um pouco essa informação. Então, eu tenho a informação de que eu já estou tendo o estiramento máximo desse músculo, estiramento não, a contração máxima desse músculo, eu já estou tendo estiramento aqui do meu tendão, teoricamente leva ali a relaxamento reflexo e eu posso tentar, que é a hora que eu exagero na academia, né? Então, quando você exagera na academia, você fica com dor muscular. Por quê? Porque tem a lesão muscular. Por que fica com dor? Porque você tem lesão, você tem liberação de mediadores inflamatórios aqui, você tem liberação de ácido lático aqui, que ativam quem que tá no músculo? Nossos receptores, e aí você fica com dor. A cãibra, ela... O Yuri não falou de cãibra na aula de músculo esquelético? Ele vai falar nessa aula. Ah, então Ele mandou a gente ler um artigo de legal, cãibra. de cãibra, muito legal. A cãibra, ela tem outro mecanismo, tá? Então, obviamente que tem pessoas que têm mais tendência para ter, então, assim, guardem aí a curiosidade aí da cãibra que ele vai discutir com vocês. Bacana. Então, aqui, pessoal, eu tenho o órgão tendíneo, vejam a diferença deles. O fuso muscular, quando ele é ativado, ele gera o quê? Contração. Já o órgão tendíneo de Golgi, ele gera, quando estimulado, relaxamento reflexo. Então, o órgão tendinoso de Golgi, o órgão tendíneo de Golgi, ele só é recrutado quando eu estou fazendo contração máxima. Ele não é 100% do tempo que ele é ativo. Já o fuso muscular, o tempo inteiro ele está controlando o grau de estiramento do músculo. Então, ele é importante para garantir tônus muscular, que o Yuri também vai falar, não vou cortar, não vou antecipar. O objetivo da aula é mais falar dos próprios receptores e da função dele no nosso corpo, né? Então, a gente consegue, por conta do próprio receptor, saber se o braço está para cima, saber se o braço está para baixo, saber onde estão as regiões, né? E essa função de controle de força de contração muscular, que acontece em tempo integral para dar tônus muscular,
para adequar o grau de contração sobre a demanda, né? Por exemplo, eu estou subindo, eu estou descendo, eu estou escalando, eu estou pedalando. Então, tudo isso é o fuso muscular que fornece essa informação em tempo integral aí. Então, essencial aí a vida nossa, né? Os fusos. Obviamente que o órgão tendíneo, ele tem um papel muito importante para impedir lesão, né? Mas ele não está o tempo inteiro aí sendo recrutado, né? Ele é recrutado quando a gente já está em força muscular máxima e eles respondem com relaxamento reflexo. Como isso acontece, o Yuri vai falar na aula de sistema motor, tá? Então, ele vai falar do mecanismo de contração reflexa, o mecanismo de relaxamento reflexo, que tem o nome de resposta miotática, resposta miotática inversa, tudo isso lá na aula de sistema motor, tá? Bom, isso aqui é mais o que eu já falei aqui, mostrando ó, o tamanhinho do fuso aqui, disposto aqui entre as fibras musculares aqui, né? E o órgão tendinoso de Golgi aqui na porção de inserção muscular. Aqui em detalhes, aqui o neurônio sensorial, como ele tá, ele fica entremeado aqui entre as fibras colágenas, né? E aqui os neurônios aqui nessa região de tendão. Então, também só para ilustrar um pouquinho melhor aí como que é a estrutura desse neurônio sensorial, né? Então, ele responde à contração isométrica, tensão excessiva, ele causa relaxamento reflexo e impede a contração excessiva para impedir a lesão muscular. Ficou clara a diferença desses dois, do fuso e do órgão tendinoso? Bom, ninguém falou nada. Acho que sim. Então, o fuso, ele controla o comprimento da fibra muscular, o grau de estiramento da fibra muscular, o tempo inteiro ele monitora isso, e ele consegue fazer com que a gente adeque a força muscular o tempo inteiro. Essa é o papel dele de informação que não chega em consciência. Então, inconscientemente, se a gente está andando, está conversando, está andando, o grau de contração dos grupos musculares diferentes, eles são adequados por conta dessa informação sensorial, tá? Além disso, ele também é responsável pelo tônus muscular. Desculpa, gente. Dor no pescoço, frio, a gente fica com o corpo todo duro. E o órgão tendinoso de Golgi, ele é aquela informação sensorial lá do tendão, e ele só é recrutado quando a gente está no máximo de contração, ou seja, eu não consigo mais gerar encurtamento desse músculo, todo ele já está encurtado, já está contraído numa contração intensa aí, e ele vai impedir a lesão desse músculo fazendo um relaxamento reflexo, né? Então, ele vai cortar ali o potencial de ação do neurônio efetor, e o Yuri vai falar com vocês como isso acontece na aula dele, tá? Existe uma série de receptores articulares que, teoricamente, eles... Ou seja, eles são mecanorreceptores, mas ele tem informação proprioceptiva também. Então, eu tenho informação proprioceptiva dos proprioceptores puros, né, propriamente dito, que são os fusos e os órgãos tendinosos de Golgi, mas eu tenho uma série de receptores mecânicos, né? Então, eu falei na odontologia, receptores do ligamento, por exemplo, que dão essa informação proprioceptiva. Então, é um receptor mecânico, mas ele dá uma informação proprioceptiva. Então, também distribuídos aí ao longo das articulações, garantindo movimentos limítrofes. Por que eu não tenho lesão em articulação? Por quê? Porque eu tenho o efeito protetor desses receptores articulares, controlando o limite desses movimentos.
Lembrando que os movimentos são sempre movimentações aí de ossos e grupos de músculos ao redor de uma articulação, isso que é um movimento. E esses receptores articulares têm essa função protetora aí, tá? E aí nós vamos falar agora da terceira modalidade aí, somatosensorial, ou informação da sensibilidade somestésica, que é a sensibilidade térmica. Então, até agora, a gente falou de mecanoreceptor, proprioceptor, tá? Essas informações de mecanoreceptor e proprioceptores são informações que podem ser precisas ou não. A informação proprioceptiva, ela é transmitida junto com as informações precisas dos receptores mecânicos. Então, se a gente olhar lá rapidinho nos primeiros slides, aqui, a propriocepção, ela está junto das vias sensoriais discriminativas. São neurônios de fibra mielinizada, de alta velocidade de condução. Vou falar lá no último slide deles, tá? De tamanho de fibra. Mas a informação proprioceptiva, ela caminha junto com o tato discriminativo, né? E aqui eu tenho um grupo de fibras mecânicas, informações de tato grosseiro junto com nocicepção em temperatura. Então, chegando aqui em temperatura, né, na modalidade aí termoceptiva, né, a termocepção. E, então, quem que dá a sensibilidade térmica, né? Os termorreceptores, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre eles, porque a sensibilidade térmica, ela é bem complexa, você vai ler nos livros, não tem muita informação, então eu vou tentar trazer para vocês de uma forma bem, de uma forma resumida, que vocês entendam, porque, na verdade, a sensibilidade térmica, ela é relativa, né? Então, se a gente está, por exemplo, vou dar um exemplo básico, se a gente está num verão, e está acostumado aí com 30 graus, 32 graus, 35 graus, aí quem é da Bahia já está acostumado, mas o pessoal do Sul vai achar Piracicaba um calor. Por que isso? Por quê? Porque a gente tem, a sensibilidade, ela é relativa ao que a pessoa vive normalmente, né? Então, se a gente está vivendo num ambiente aí de 35 graus, quando a gente entra num ar-condicionado que está a 26 graus, a gente acha que está fresquinho, né? Agora, né, a gente está nesse frio aí, vivendo aí nessa temperatura aí de 10 graus. Dentro de casa está 19 graus, 18 graus dentro de casa. E aí, a gente liga o ar-condicionado quente e ajusta ele para 26 graus. Por que quando a gente é os mesmos 26 graus, entendem? Só que a gente está vivendo numa temperatura de 19. Então, quando a gente entra num ambiente que está climatizado a 26 graus, a gente acha que está gostoso, que está quentinho. E quando a gente está vivendo a 35 graus e entra num ambiente que o ar está a 26 graus, a gente acha que está fresquinho, friozinho. Por quê? Porque os receptores térmicos, eles são principalmente acionados em mudanças de temperatura, né? É quando a gente tem aquela percepção, né, da temperatura. Então, a gente está ali com a mão fria e pega algo que está mais frio ainda. Aí a gente sente, está gelado. Dali a pouco ficou, pronto, acostumei. Então, isso é por conta dessa habilidade aí. Só que esses receptores térmicos, eles respondem numa faixa de temperatura. Não existe um receptor para detectar a temperatura de 10 graus, o outro receptor para detectar a temperatura de 11 graus, outro de 12, não. É uma faixa de temperatura. Então, a sensibilidade térmica, ela não é um termômetro absoluto. Não tem como eu falar assim, isso está 20 graus. Não sei.
tá mais frio do que minha mão, né? Mas, de repente, a minha mão tá tão fria que a garrafa pode estar quente, dependendo, né? Vamos supor, eu tô com a mão no gelo lá, fazendo o experimento da aula prática. E aí eu pego a garrafa, ai, que garrafa quentinha. Não, porque, na verdade, a temperatura da garrafa tá maior do que a sua, da sua mão. Então, os receptores térmicos do nosso corpo, eles avaliam contraste. Se ela tá acima da sua temperatura ou abaixo da sua temperatura. E esses receptores térmicos, além deles darem a sensibilidade térmica, né, que atinge a nossa percepção, frio, calor, isso está quente, isso está frio e assim por diante, eles também vão ser muito importantes para controle da nossa temperatura corpórea. Por que quando está frio, mesmo assim, os nossos órgãos, a nossa temperatura interna mantém-se a 37 graus? Porque a gente dispara uma série de mecanismos para essa temperatura do corpo subir. Mas quem que detecta isso? Os nossos termômetros internos, né? Eles detectam e eles vão disparar uma série de reflexos, né? Para conservar a temperatura e não perder temperatura. Ao contrário, eu estou num ambiente que está a 40 graus. Por que a nossa temperatura interna consegue se manter a 40 graus? Consegue se manter a 37 graus se o ambiente está 40? Porque a gente transpira, porque a gente faz vasodilatação, porque a gente relaxa o músculo. Por que a gente fica mole no calor? Por conta disso. Por que a gente fica endurecido no frio? Por conta disso. Por conta do nosso termômetro interno, que faz com que a gente tenha respostas fisiológicas para conter ou perder calor, tá? E isso está relacionado à sensibilidade térmica não consciente, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho da sensibilidade térmica consciente, que é aquela que a gente tem a percepção de temperatura, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguiram diferenciar aí? Bom, para isso, pessoal, a gente tem os receptores térmicos, eles têm vários grupos, né? A gente tem receptores de baixo limiar. Que são esses receptores de baixo limiar? Que sinalizam mudanças de temperatura dentro de uma faixa que não causa dano tecidual. Então, lembrem, falei da temperatura da água do banho, a gente tá lá acostumadinho, a gente entra, quentinha a água, dali a pouco a gente para de perceber. Por quê? Porque os receptores térmicos, eles são acionados principalmente em mudança de temperatura. Então, se cai um jato de água fria, na hora, você quase morre, né? Então, eu tenho dois grupos de receptores de baixo limiar, ou seja, pequena mudança na temperatura é capaz de acionar esses receptores térmicos. A gente tem os receptores de frio, né, que eles são acionados na faixa entre 15 e 40 graus. Olha a faixa que eles são acionados. Obviamente, se eu tô a 15 graus e mudo para 20, para 30, eles são novamente estimulados, né? E eu também tenho os receptores térmicos de baixo limiar, ou seja, um estímulo de uma intensidade pequena, deflagra potencial de ação ali naquele receptor, para calor. Então, eu tenho termorreceptores de baixo limiar para frio e termorreceptores de baixo limiar para calor, e ele detecta ali na faixa de 32 a 45 graus. Percebam que de 32 a 40, eu estou ativando tanto receptores de frio quanto receptores de calor, tá? E isso é muito legal, vocês vão ver na aula prática, tá? Na aula prática, vocês vão ver essa diferença. Então, quando a gente muda o estímulo, você passa a ativar um receptor de um grupo mais do que do outro grupo, e aí gera percepção final de frio ou de calor. Isso vai ficar muito mais claro quando vocês fizerem a aula prática. E a gente também tem termorreceptores de alto limiar, ou seja, aquelas graduações térmicas que têm alta intensidade, que normalmente são mudanças, né, são estímulos capazes de causar dano tecidual.
do que a gente está falando? De temperaturas extremas, tá? Então, a gente tem termonociceptor, tá? Que detectam temperaturas acima de 45 graus, eles são chamados de termonociceptor. E tem o termorreceptor de alto limiar de frio, ou seja, que detectam temperaturas de frio extremos. Então, só mostrar rapidinho, eu já volto naquele slide anterior, aqui as faixas de temperatura. Então, a gente tem frio congelante aqui, que é detectado por receptor térmico de alto limiar, né? Aqui a gente começa a trabalhar na faixa de frio, né? A partir de 15 graus, né? Então, aqui, a partir de 15 graus, a gente deixa de estimular os receptores térmicos de alto limiar para estimular os receptores térmicos de frio aqui. Eles têm uma faixa de máxima estimulação aqui, por volta de 25 graus, e aí eles vão deixando de estimular aqui, e aqui, conforme aumenta os receptores para calor de baixo limiar. Então, esses de frio aqui e esses de calor aqui desse grupo, são os receptores de baixo limiar para frio e para calor, tá? Percebam aqui que esses valores se sobrepõem. Por isso que depende da referência, né? Então, dá para falar, tá frio, tá calor? Depende da referência, né? Hoje tá mais calor que ontem. Vocês viveram ontem um dia inteiro. E antes de ontem, né, quando a gente teve aula na quarta-feira, tava pior ainda. Eu acho que, na verdade, começou a cair na terça, né? E aí, quarta foi o pior. E aí, na verdade, a gente sentiu tanto frio na quarta, por quê? Porque a gente veio de um final de semana um pouquinho mais quente, né? Então, foi um contraste de temperatura muito grande, né? E de ontem para hoje, a gente teve um contrastezinho, mas, porém, a gente continua sentindo frio. E aí, a sensibilidade térmica, ela não é muito precisa, né? Então, isso calha naquele slide lá no começo, junto com as vias que não tem muita sensibilidade de discriminação, né? Então, a sensibilidade térmica, ela tá nesse conjunto aí. Voltando aqui, né, lá na cavidade oral, esses receptores térmicos, né, voltando, todos os receptores que a gente está falando na aula de hoje são receptores distribuídos no nosso corpo todo, né? A gente falou dos mecano, dos próprios, né, os próprios receptores a gente tem em muitos, né, na maioria das fibras musculares, né? Inclusive as que controlam o movimento mandibular. E os receptores térmicos também estão distribuídos na face e na mucosa oral. Então, uma curiosidade desses receptores, eles contribuem para a percepção do sabor dos alimentos. Então, por exemplo, quando a gente come um alimento, normalmente é frio ou quente, ele tem um sabor melhorado ali se ele é consumido na temperatura correta. Por exemplo, comer um prato de arroz e feijão frio é ruim, não tem o gostinho do arroz e feijão. Por quê? Porque ele depende, né, da temperatura correta aí para você ter a ativação das papilas gustativas de uma forma mais intensa. Não é que não tem ativação da papila gustativa, mas que a papila gustativa funciona melhor na temperatura tal, é verdade, e eu tenho essas variações aí. Então, outro exemplo, vinho, tem temperaturas corretas para diferentes grupos de uva, cerveja igual. Então, as pessoas que têm os enólogos, né, e as pessoas aí que eu esqueci o nome, que degustam muito cerveja, esqueci, tem um nome. Se alguém lembrar, me ajuda. Eles, cada tipo de cerveja, né, ela tem a temperatura correta para ser ingerida, para que eu tenha o sabor máximo ali dela. E assim para alimentos também. Então, os receptores térmicos, quando a gente está falando
de gustação, eles ajudam ali a perceber melhor os alimentos. E, além disso, eles também ajudam na discriminação de objeto. A gente tem informação prévia de temperatura. A gente sabe que metal é um pouco mais frio do que plástico, do que papel, papelão. Então, isso ajuda a gente a identificar, né, quando a gente está fazendo identificação sem a informação visual, né? E aquilo que eu falei para vocês, tem o componente consciente, que é quando gera percepção, né, de temperatura, e o componente inconsciente, que auxilia na termorregulação do nosso corpo, né, que a professora vai falar de termorregulação lá no segundo semestre. Tudo bem? Então, pode falar. Então, esse é um dos motivos para, por exemplo, quando a gente bebe água num copo de metal, a gente achar ela melhor, mais geladinha? Eu acho que, assim, eu não sei se... Bom, eu vou falar uma coisa tentando aplicar o conhecimento. Se a gente coloca uma água e logo bebe, a temperatura da água vai estar a mesma, mas provavelmente a sensação daquele copo de plástico no lábio muda, né? E aí é mais gostoso um copo, uma taça de metal, para contribuir na percepção do frio. Percebam que você tem a temperatura do líquido mais a temperatura que está tocando ali, contribuindo, somando para ter a qualidade sensorial final, né? Eu vou beber tal taça de cristal, é mais gostosa do que uma taça de vidro, tudo isso, né? E aí, cada um tem um nível de percepção e tudo isso é aprendido, né? Quanto mais se usa, mais você desenvolve esse tipo de sensibilidade refinada, né? Então, tem a relação também no toque do copo que você está tomando na boca. Mas a temperatura do líquido ali dentro é o mesmo. Se você jogar o líquido que você acabou de pôr no copo, talvez ele perca um pouco de temperatura a hora que põe no plástico, né? Mas eu não sei se essa temperatura que se perde é tão... vocês podem até fazer o teste. Fechar o olho e pegar e jogar direto o líquido na boca de um copo que você acabou de encher de plástico e um copo que você acabou de encher de metal. Aí vocês me contam depois, se vocês conseguem detectar a diferença da temperatura do líquido sem a informação mecânica e temperatura do toque do copo na boca. Vamos ver se vocês conseguem, é uma boa pergunta. Professor, isso aí não tem a ver com condutividade do material? Porque eu sei que copo de alumínio vai conduzir muito mais calor, então vai esquentar mais rápido do que o de vidro. Você perceber. Entendi. Entendeu? Se você se você encher os dois copos simultaneamente num líquido de mesma temperatura, né? Uma pessoa faz para você, enche os copos, você fica vendado, não sabe qual que é o copo, joga um líquido, joga o outro. Eu não sei se vai dar tempo desse líquido mudar a temperatura pela condutividade do material. Eu acredito que talvez até tenha, mas é milésimos de diferença ali, que a gente não tem a percepção. Eu acredito que o prazer de beber algo e achar que ele está mais fresco tem o componente da temperatura desse material no lábio, entendeu? Entendi. Não, né? Eu acho que tem as duas coisas. Mais alguma dúvida aí? Essa parte de sensibilidade térmica é super interessante, né? Muito complexa e muito interessante. Eu gosto muito dessa parte. E sempre gosto de ler bastante quando eu vou dar aula, porque sempre surgem dúvidas. Então, esses termorreceptores, se a gente pensar lá em estrutura deles, né, voltando lá no comecinho da aula, eles são como terminações nervosas livres, né? E eles, as terminações nervosas livres específicas para o frio, elas são ativadas, né? Eu consigo, são receptores iônicos ali, que permitem, né, o influxo de alguns íons naquela temperatura. Então, por exemplo, um receptor térmico para calor,
ele não vai ser acionado se eu colocar aqui algo a 25 graus, tá? Não tá na faixa de ativar ele. Mas se eu tô a 30 graus, eu tô ativando os dois, né? Como é que eu sei se aquela coisa tá fria ou se aquela coisa tá quente? Depende da referência. E é isso que vocês vão ver na aula prática. É muito legal. Então, eu vou retomar essa questão de termoreceptor quando a gente for discutir a aula prática na quarta-feira que vem, tá? E aí eu não vou estragar a graça dos experimentos. Então, eu tenho essas terminações nervosas livres, pele, mucosa e parede das vísceras, né? Aqui a importância da parede das vísceras, especialmente para controlar a temperatura corpórea, e essa informação aqui das paredes das vísceras, elas não atingem córtex somestésico, né? Elas atendem o centro de controle de temperatura no hipotálamo, tá? Então, a gente não consegue saber a temperatura que está no nosso estômago, tudo bem? E aí eu tenho receptores ao frio, receptores ao calor, né? E aqui são os receptores aqui de baixo limiar, com pequena intensidade de temperatura que ativam eles, e os de alto limiar que são capazes de detectar o frio congelante e o calor extremo. E a percepção desses extremos aqui, eles são muito semelhantes, né? Porque eles acabam sendo de dor. Quando eu tô com temperaturas muito extremas, a percepção dessas informações, elas se confundem muitas vezes. Então, eu não sei se vocês já tiveram, obviamente que eu não vou mandar vocês fazerem isso na prática, e inclusive na prática, quando eu tenho o experimento lá de colocar a mão na água fria lá, não precisa ficar o tempo todo não, porque tem gente que rapidinho que põe a mão na água começa a ter dor. Não precisa, tá? Gente, eu não quero causar dor em ninguém aí. Mas vocês vão ver a diferença, que vocês vão aguentar muito mais ficar com o cotovelo na água fria lá do que a mão. Por quê? Porque a densidade de receptor térmico de frio na mão é muito maior do que a densidade de receptor térmico no cotovelo. Ou seja, eu tenho diferentes distribuições de receptores térmicos ao longo do nosso corpo. Naturalmente, as regiões que são mais sensíveis têm tanto uma maior densidade de receptor para tato quanto térmico, que é aquela pergunta da Lúcia que ela me fez, tá? Então, normalmente isso acontece. Então, a mão tanto tem mais receptor para temperatura e tem do que o tato, né? Então, ele vai acabar tendo uma proporção maior lá no córtex, então aquele meu homúnculo vai ter uma mão grande, e sendo que o cotovelo não é tanto. Então, vocês vão conseguir fazer o experimento do cotovelo lá e vai doer menos, tá? Na verdade, vocês vão aguentar mais tempo, não vai ter uma dor muito relacionada. Na verdade, vai ter uma coisa ao contrário, que já vou falar para vocês, o que pode acontecer quando a gente está falando de frio extremo. Na verdade, quando a gente tem frio extremo, a gente começa a ter a dormência, que eu já vou falar no próximo slide. Antes de eu falar da dormência, pessoal, eu queria frisar essa questão da confusão da percepção. Quando a gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, de colocar a mão ou numa água muito quente, ou encostar a mão numa panela, queimar mesmo, e vocês acabar nem tendo a informação térmica de calor. É uma informação que é esquisita, parece que é frio aquilo. Não sei se vocês já tiveram essa confusão. Vocês já tiveram essa percepção estranha de algo que é tão quente que parece que é frio? Confunde, né? Tanto que, quando você está segurando um gelo, ele começa a queimar. Então, a percepção dessas extremidades aqui, elas se confundem em termos de, obviamente que você sabe que é um frio, que você sabe que está queimando, mas a percepção dessas sensações aí se sobrepõem, elas são estranhas, né? E naturalmente, eu tenho o componente de dor relacionado aqui, quando eu estou falando
de extremos. Então, quando eu estou falando de extremos, eu não estou ativando esses receptores de baixo limiar. A intensidade do estímulo é tão grande que eu estou ativando aqui os receptores de alto limiar, né? Que são os termonociceptor para calor extremo e os receptores de frio de alto limiar para o frio. Tudo bem? A Bruna perguntou uma coisa. Pode falar. Ela disse, e aquelas pomadas que esfriam, mas depois parecem que esquentam? Ocorre uma confusão também? Então, na verdade, existem algumas substâncias, né, químicas que são capazes de ativar esses receptores térmicos. Isso é muito curioso, na verdade. O que acontece? Eu tenho aí mentol, essas, né, hortelã, que são substâncias que têm uma estrutura química que consegue ativar receptores de frio, né? E, por exemplo, capsaicina e algumas pimentas que conseguem ativar receptor de calor. Então, quando eu coloco ali uma pimenta na superfície, pode até ser da pele, né? Se ela conseguir atravessar a camada da pele e chegar nos receptores térmicos, a gente tem a sensação, né? A percepção de queimação com essa pimenta. E também a percepção de refrescor ou de frescor com substâncias à base de mentol e outras coisas aí que dão essa sensação de refrescância. Agora, aquelas pomadas que inicialmente causam frio e depois causam calor, provavelmente o que está relacionado? Isso eu não sei falar, mas é um achismo meu agora. O que acontece? Quando essas substâncias aí penetram na pele, né, é muito relacionada ali a massagens massagem modeladora, né, para queimar gordura, que queima gordura naquelas, né? Eles ativam ali receptores térmicos do frio, né? Então, são substâncias moleculares, não estou ativando esse receptor por temperatura, mas moléculas químicas que ativam esses receptores. E aí, essa percepção de frio ali acaba desencadeando mecanismos para ganhar calor. Então, acaba tendo uma vasodilatação no local e aumenta a circulação do local, e aí esse calor produzido por essa circulação aumentada na região acaba esquentando a região. E aí sim, esse calor que esquentou a região é percebido pelo receptor de calor. Então, eu acredito que aconteça essas duas coisas ali, uma coisa na sequência da outra, né? Então, eu tenho ativação dos receptores de frio por substâncias químicas que conseguem ativar esse receptor, mentol, hortelã e assim por diante, tem uma série de substâncias, né, que colocadas aí nesses cremes. E aí, por que a gente usa esses cremes aí para perder gordura, né, passa e vai na academia, para quê? Para ativar a circulação daquele tecido e aumentar o metabolismo daquele tecido e tentar fazer com que queime gordura, talvez. Eu não acredito, né? Eu acho que isso aí tem pouquíssimo efeito. Mas, enfim, e aí toda essa resposta tecidual, que essa percepção de frio ali acontece, gera resposta, e essas respostas elevam, de fato, a temperatura do local, e aí a gente sente que ali esquenta. Correto? Faz sentido para vocês? Ela disse que entendeu e agradeceu. E a Júlia tem uma dúvida. Pode falar. Professora, eu tenho o fenômeno de Reynolds quando está muito frio ou quando tenho crise de ansiedade ou estresse. Você vai falar sobre isso? Não. Não vou, não. O que é isso? Deixa eu ver. Escreve aí no nosso chat. Vamos ver se eu sei. Não sei não. Posso procurar, Júlia. Bom que a gente sempre vai aprendendo com as aulas, você vê? Esse fenômeno não é quando as extremidades do corpo elas têm perda sanguínea? Tipo assim, não chega todo o sangue?
Eu ia explicar. Tem perdas de fluxo sanguíneo e também tem dormência. Só que é disparado por frio extremo ou muito estresse, crise de ansiedade, mas mais pelo frio. Aí eu ia perguntar se tinha, tipo, se... Agora eu vou responder para você, na verdade. Vinculado. Legal, Júlia, eu não sabia desse nome, tá? Mas eu não sabia que era um nome fenômeno, eu não sabia que tinha esse nome, tá? Mas o que acontece? Quando a gente tem o frio extremo, o que acontece? A temperatura, na verdade, quando a gente está em um frio extremo, o que acontece com o nosso corpo? Vocês vão ver lá na aula da professora Fernanda de termorreceptor. Esqueci o nome, eu já falei várias vezes. Bom, do controle da temperatura corporal. O que acontece é que o corpo, ele vai desviar sangue para as partes, para gerar calor. Então, quando você está num frio, você vai desviar a sua circulação para a musculatura, né, para produzir calor ali no músculo, o músculo acaba produzindo calor. E aí, o que acontece? As extremidades, por esse desvio de temperatura, né? Porque quando a gente tem o fluxo de sangue, o sangue também leva calor, né? Para todo o nosso corpo. Tanto que uma forma de perder calor, termorregulação, lembrei o nome da aula. Quando a gente perde calor, a gente tem um aumento da circulação ali, dissipando temperatura. E aí, com esse desvio de circulação para as regiões centrais, a gente tem menos circulação ali, e com isso a gente tem o resfriamento dessas regiões. E o resfriamento diminui a transmissão de potencial de ação, que é essa crioanestesia aqui. Então, o que acontece? E aí, fazendo um raciocínio aí para o seu estresse, eu já vou falar. Então, quando a gente tem temperaturas extremas, e a gente desvia sangue das extremidades para o centro do nosso corpo, para a parte muscular, a gente cai a temperatura do extremo, né, das extremidades, e aí, quando essas extremidades ficam em temperaturas muito baixas, o neurônio não consegue transmitir potencial de ação. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo dependem de temperatura adequada para transmitir o potencial de ação, e isso provoca uma perda de sensibilidade nas extremidades, que a gente chama de crioanestesia, e nós vamos provocar isso na aula prática, tá? Agora, eu vou falar para vocês, com relação ao estresse, o que acontece? Quando a gente tem uma resposta de estresse, o professor Yuri vai falar para vocês lá na aula de sistema nervoso autônomo, quando a gente tem uma descarga muito grande de hormônios relacionados ao estresse, que é adrenalina e noradrenalina, a gente faz vasoconstrição, né? Então, quando a gente está num momento muito estressado, que nem, por exemplo, se a gente está num nível de estresse muito grande, você acaba ficando com extremidades frias, né? Que é o nervoso comum ali. Então, o que acontece? Vasoconstrição. Então, a liberação maciça de adrenalina e noradrenalina, eu vou ter ativação de alguns receptores localizados em vasos sanguíneos periféricos, e a adrenalina causa vasoconstrição, e em alguns leitos sanguíneos musculares, por exemplo, causa vasodilatação. Para quê? Para conseguir garantir que a pessoa tenha fuga ali, né? Que vocês vão ver na aula que é fuga ou luta. Então, provavelmente, essa vasoconstrição diminui a circulação a ponto de resfriar, que nem agora. Eu tô falando, tô com calor, mas minha mão tá fria. Por quê? Porque eu tô numa adrenalina, né? Vamos dizer assim. Só que deve ter pessoas que essa temperatura se resfria tanto a ponto de reduzir o potencial de ação, provavelmente no seu caso, né? Então, ou o seu receptor sensorial aí, o seu neurônio sensorial, ele é um pouco mais sensível a essa queda. De repente, a 15 graus já para de conduzir potencial de ação, entendeu? Talvez, eu vou ver se nesse caso aí, tem uma alteração aí de sensibilidade desse neurônio.
talvez ele seja um pouco mais sensível à temperatura, ele se anestesie mais facilmente. Com temperatura, tem gente que precisa chegar a 0 graus, e talvez em você, né, nesse caso aí, chegou a 15, você já perde a sensibilidade do dedo. Certo? Tranquilo? Aguento mais um pouquinho? Vamos terminar a dor? Podemos, pessoal? Bom, para finalizar, né, o último, eu vou invadir um pouquinho o horário de vocês, tá, pessoal? Porque eu não vou ter mais a possibilidade de terminar essa aula com vocês, tá? Então, eu vou pedir autorização aí, não sei se todos concordam da gente continuar. Quem fala assim, eu não aguento mais, o sommelier, é o do Lúcia, é o sommelier, sim, dos vinhos. Não, sommelier de cerveja, acho que não lembro. Bom, enfim, quem falar assim, eu não aguento mais, não sei o quê, beleza, mas eu vou fazer uma atividade socrativa daqui a pouco, então eu vou pedir para vocês segurarem a fome aí, vai comendo um biscoitinho aí enquanto a gente acaba, tá? Para a gente finalizar isso aí, porque não adianta ficar largando para depois. Não vamos ter tempo aí na disciplina. Bom, a nocicepção é o nosso quarto modalidade sensorial aí dentro do sistema nervoso somático, né, que é a nocicepção. A gente acaba confundindo nocicepção com dor, e eu já vou explicar bem a diferença disso, e eu quero muito que vocês entendam a diferença, tá? A nocicepção, né, ela é a ativação daquela fibra nervosa responsável por transmitir aquele estímulo nocivo no corpo, né? Então, quando a gente tem ativação da via nociceptiva desencadeada por um estímulo nociceptivo, a gente está falando em nocicepção, né? Então, é aquela coisa de sensação e percepção. É exatamente isso. A nocicepção é a sensação, né, a ativação do nociceptor, né, naquele neurônio aferente ali, que tem alto limiar, então o estímulo, ele tem que ter uma intensidade grande para conseguir deflagrar um potencial de ação ali e causar uma nocicepção. O que é dor, pessoal? É o estado consciente, né, da nocicepção. Então, quando essa informação nociceptiva chega lá no córtex e é processada, é que a gente tem a percepção da dor. Então, vejam bem a diferença. Então, a dor é a percepção da nocicepção, né? E a dor, ela é multifatorial, já vou falar um pouquinho disso. Então, vejam, quando a gente está fazendo uma anestesia local, que vocês vão usar a vida inteira aí de vocês, eu estou bloqueando um canal de sódio, vocês vão ver em anestesiologia, o mecanismo que esse anestésico promove aquela analgesia, né, a anestesia do tecido, ele vai bloquear o canal de sódio desse nociceptor, dessa terminação nervosa livre ali no tecido, né? E aí, eu não vou ter nocicepção, eu vou cortar, né, eu vou fazer uma incisão, eu vou mexer em dentina, eu vou fazer um canal, eu vou extrair um dente sem o paciente ter a dor. Por quê? Porque a nocicepção desse paciente está bloqueada. Não tem potencial de ação nessa fibra nociceptiva, tá? Já um paciente que tem anestesia geral, o que eu faço nesse paciente? Eu deprimo a consciência dele. Então, eu posso até ter nocicepção nesse paciente. Se eu não tiver uma anestesia local junto dele, eu vou ter nocicepção. Só que essa informação vai chegar lá pelas vias aferentes e não vai ter a percepção. Por quê? Porque os centros superiores estão deprimidos. Então, percebam, quando eu tenho a anestesia local, eu bloqueio a nocicepção, consequentemente, não vai ter dor. Por quê? Porque essa informação não chega lá e não vai ser processada. Então, a anestesia local bloqueia nocicepção e dor. Tudo bem? Por que bloqueia a dor?
porque não tem nocicepção, porque o neurônio está bloqueado. Já anestesia geral, o que eu faço? Eu bloqueio o receptor? Não necessariamente. Se eu deprimir só os centros superiores, eu só não vou ter a dor. A nocicepção pode acontecer, ela está livre, né? Então, a pessoa não vai perceber a dor porque os centros de processamento estão deprimidos. Entenderam essa diferença, pessoal? Prof, Oi. o do geral é no córtex? Foi você que falou Sim. na aula passada, não foi? Sim. Aí O quê? acontece? Do córtex. Como que o anestésico atua ali? O anestésico geral, ele vai diminuir, né, ou ele vai ativar vias inibitórias ali no encéfalo, via neurotransmissores. E aí o córtex não vai ter processamento, tá? Então eu vou como se eu estivesse desligando todas as conduções nervosas ali no encéfalo. Então, durante uma anestesia geral, a pessoa, inclusive, para de respirar, precisa ser entubada. Por quê? Porque não consegue exercer as funções, inclusive funções vitais. Então, eu deprimo todas as funções superiores numa anestesia geral, tá? Mecanismo, vocês vão falar um pouquinho lá em farmaco. Tem alguns, cada anestésico geral atua de uma maneira. Tem uma série de anestésicos gerais e cada um tem um mecanismo de ação específico, tá? Então, vocês vão discutir um pouquinho isso lá na frente. Mas ele bloqueia todas as informações. Seja ela os córtex de percepção, né? De todos os sentidos, quanto, inclusive, funções vitais, né? Então, o paciente fica desligado, literalmente. Né? E a definição de dor, pessoal, rapidinho, ela é uma experiência. Então, ela depende da intensidade do estímulo, obviamente, mas ela tem um componente emocional muito forte. E também, ela vai depender das experiências vividas, ela tem diferenças motivacionais, cognitivas, tem diferenças de indivíduo para indivíduo, diferente entre homem e mulher, diferente entre branco, amarelo e negro, e assim por diante. Então, cada um tem a sua dor, né? Então, ela é uma experiência. Então, ela é multifatorial, ela depende de uma série de coisas. Então, eu posso fazer o mesmo estímulo em uma série de indivíduos, vai ter gente que vai falar que dói muito, e vai ter gente que vai falar que dói ok. E vai ter gente que vai falar assim, dói, nossa, insuportável. Então, a dor, de fato, ela é uma experiência e ela é individual. Então, isso é muito importante vocês terem em mente quando vocês forem tratar os pacientes. Por quê? Porque cada um tem uma percepção e vocês têm que respeitar a dor dos pacientes. Se o paciente está falando que está doendo, vocês vão ter que complementar a anestesia, né? Não dá para falar que o paciente é frescura dele. Obviamente que a gente vai discutir um pouco isso lá na frente, na disciplina de polpa. Eu vou falar um pouquinho sobre diferenças de dor. Tem paciente que está numa situação inflamatória ali tão grave que o anestésico não consegue bloquear totalmente a dor. Por quê? Porque esse anestésico local não consegue bloquear canais modificados. E aí, de fato, vocês vão ter que ir tentando lidar ali até conseguir tirar a dor. E muitas vezes, dependendo do grau de dor que essa pessoa sente, ela já tem uma cronificação dessa dor, que eu já vou falar para vocês os diferentes tipos de dor. Então, a nocicepção é o quê? Ela é codificada por terminações nervosas livres, que são os nociceptores, né? E eles estão distribuídos aí em pele, mucosa, periósteo, na parede das artérias, na parede das vísceras. Então, eu tenho aí nociceptor distribuído por todo o corpo, né? Na polpa, na dentina, no periodonto. Por isso que eu tenho aí dor de dente, eu tenho sensibilidade dental, né? Eu tenho dor de barriga. Então, eu tenho aí terminação nervosa livre, e ela dependendo do tipo,
cada uma é estimulada por um estímulo, né? Então, por exemplo, elas são capazes de ser estimuladas por estímulos mecânicos, térmicos e químicos. Então, especialmente aqui, temperaturas nociceptoras, como a gente falou, de calor, de temperaturas altas, né? Então, por exemplo, eu não vou conseguir ativar um receptor de dor no meu estômago. Quimicamente, isso vai acontecer, né? Eu vou ter ali uma isquemia podendo causar dor. Então, por exemplo, a pessoa tem dor de infarto, por quê? Porque eu tenho nociceptor ali nas fibras cardíacas, porém, o estímulo que está causando essa dor é uma isquemia, né? Acho que já tem eu vou falar um pouquinho mais disso nos próximos slides. Então, eles têm alto limiar de excitabilidade, inclusive a gente vai falar sobre isso na aula de sensibilidade 2. Então, eu tenho que ter um estímulo de alta intensidade para deflagrar potencial de ação nessas fibras. E elas são chamadas de polimodais, porque elas não são específicas para um estímulo mecânico ou térmico, por exemplo. Desde que esse estímulo seja de alta intensidade, seja ele mecânico, térmico ou químico, eu vou estimular a dor desse local, né? No caso, por exemplo, uma dor muscular, eu tenho ali, quimicamente, né, o ácido lático ativando esses receptores, nociceptores musculares, e também posso ter isquemia nesse músculo, né, causando aí uma dor muscular. A inflamação ou a persistência da lesão vai reduzir o limiar de excitabilidade desse nociceptor. Então, ele sempre tem limiar elevado no começo, sim, num estado fisiológico, sim, porém, se eu tiver uma inflamação, uma persistência da lesão, eu vou ter o limiar de excitabilidade reduzido. Como isso acontece? Essa inflamação, ela vai reduzir o limiar de excitabilidade, né, porque a deflagração de potencial vai ficar facilitada, né, então, exemplificando isso, quando, por exemplo, a gente corta a mão. Quando a gente corta a mão, a gente sente aquela dor aguda, né, por conta do dano tecidual da faca ali, rompendo fibra, chegando em terminação nervosa, promovendo sangramento. Mas esse cortezinho, ele vai dar uma contaminada, né, porque vai entrar bactéria ali, né, vai dar uma inflamada, porque eu tô, né, rompendo fibras e vasos sanguíneos, e aí eu vou ter uma dorzinha ali inflamatória, que vai ser uma dor que eu vou encostar o meu dedo cortado e vai doer. Ai, mas não, eu tô encostando. Por que eu tô ativando o nociceptor? Porque eu reduzi o limiar de excitabilidade desse nociceptor. É receptor mecânico que tá causando dor? Não, é nociceptor. Mas como eu tenho uma inflamação, uma lesão ali no local, eu reduzo o limiar de excitabilidade e aí um estímulo numa magnitude menor dispara a dor. São os fenômenos que a gente chama de hiperalgesia, lodinia. O que é hiperalgesia? Quer dizer, vamos falar da lodinia. O que é a lodinia? É quando um estímulo que não causava dor passa a causar dor. Então, por exemplo, eu cortei, eu dei o exemplo do corte. Eu encostei, toda hora eu encosto, fala assim, eu machuco a mão, toda hora eu encosto o machucado. Não, toda hora você encosta a mão. Só que normalmente você sente o toque, não a dor. E quando você tá com machucado, toda hora você sente a dor. E a dor, ela é, né, mais, a percepção dela é mais, ela incomoda mais, né, do que o tato. E isso é chamado de alodinia. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês, é quando a gente veste uma camiseta, ou quando a gente se veste, quando a pele está queimada, né? Quando isso acontece, eu tenho a ativação dos nociceptores para um estímulo que normalmente não causa dor, e isso é a alodinia, né? Eu tenho a mudança sensorial aí. Em vez de tato, eu causo dor. Por quê? Porque o limiar
desses neurônios fica reduzido. Isso acontece muito na odontologia. Eu tô só trazendo esse conceito para vocês, porque lá na frente eu vou resgatar essas informações. E a hiperalgesia é um estímulo que normalmente dói, né? E quando eu tô num quadro inflamatório ali, ele dói muito mais. Então, por exemplo, se eu dar um beliscão, dói, lógico que dói. Agora, se eu der um beliscão numa pele queimada de sol, a dor é um absurdo. Então, é um estímulo que normalmente dói e a dor está exacerbada quando eu tenho a inflamação. Né? No caso, a pele aqui, quando a gente irradia a pele sem o protetor em excesso, a gente causa lesão na pele. Né? A gente causa inflamação tecidual, a gente queima literalmente a pele. Né? É uma queimada mesmo, a pele fica vermelha porque você queimou. O limite entre bronzear e queimar é que tá aí a questão. Né? Então, quando a gente tem a vermelhidão da pele, é porque, de fato, ela se danificou. Né? E isso causa aí envelhecimento e tudo mais. Ficou clara a diferença da alodinia para a hiperalgesia, pessoal? Já estamos acabando. Acho que sim, né? Então, alguém vai perguntar alguma coisa? Pode falar. A gente tem a evolução dessa dor. A gente tem diferentes tipos de dor. Isso sim. A gente tem até o livro traz fala um pouquinho de dor rápida e dor lenta, né? No caso, quando a gente está falando em dor rápida, dor aguda é aquela percepção imediata, né? Da dor, e quando a gente tem ali uma informação, uma inflamação da região, né, a gente acaba tendo a persistência ali da dor, né, e a aguda, ela tem um papel muito importante, as pessoas têm que sentir dor, né, é importante, a dor é uma percepção, um sintoma aí de muitas coisas que é protetor. Por quê? Porque significa que eu tô tendo dano tecidual. Ou seja, se você tá fazendo um exercício e tá doendo, é sinal de que ele tá potencialmente sendo lesivo. Ou se eu tô com dor numa articulação, eu tenho que repousar essa articulação. Por quê? Porque ela tá danificada. E assim por diante. Se eu tô com dor no dedo, eu não posso usar esse dedo. Ele tá danificado. Tem que economizar ali aquela região para que ela se repare, né? Ela é importante a dor. Agora, se a gente não tiver a correção desse dano tecidual aqui, essa dor persiste e essa persistência da dor, inflamação e infecção podem danificar ali o tecido, né? Então, além da gente ter ali uma dor que incapacita a vida da pessoa, a gente pode cronificar essa lesão. Então, o que é uma dor crônica? Muitas vezes, uma dor crônica, ela pode estar acontecendo independente do dano tecidual. Como que é isso, professora? Eu tô com um problema no dente. Eu tô com um problema no dente, e aí todos esses eventos celulares aqui, eles podem alterar fenotipicamente, induzir a formação de neurônios, ou induzir calos neuronais aí, que mesmo na hora que eu corrigi o problema da lesão, a dor não se cura mais. Então, as pessoas que têm dor crônica, é um quadro de dor muito difícil de tratar, e a gente vai falar sobre isso ao longo dos anos aí, direcionado aí para dor crônico-orofacial, para dor dental, para dor na articulação e assim por diante, tá? Mas a gente tem aqui a diferentes qualidades de dor, e isso é muito importante a gente avaliar no paciente, tá? Agora, a dor de órgãos internos e até músculo, dificilmente normalmente ela é de difícil localização. Por quê? Porque a gente, lembra aquela questão de dermátomos do corpo? A gente tem aferência de todas as modalidades somestésicas ali chegando
numa mesma região da medula, né? Então, eu tenho informação de tato grosseiro, obviamente que a informação de tato fino, ela vai numa via ascendente. Agora, tato grosseiro, temperatura e nocicepção, todas convergem ali para um neurônio secundário. E aí, normalmente, a gente tem aqui essas informações de dor, ela acaba sendo difusa, né? Quando que a gente tem uma dor localizada? Quando a gente tem um componente mecânico associado. Então, por exemplo, eu tenho uma alfinetada no dedo. Como que essa dor aguda e de fácil localização? Por quê? Porque eu tenho uma ativação não só dos nossos receptores ali da região, mas também ativação mecânica ali daquela região, gerando a informação da localização dessa informação. Agora, quando a gente está falando em órgãos internos, a gente não tem essa informação discriminativa dessa região. Então, normalmente, a gente não sabe a origem da dor. A gente tem dor de barriga, a gente não sabe se é do estômago, se é do intestino, se é do útero, se é cólica, entendeu? Então, aquela dor ali confusa, né? Quais são os motivos que causam dor nessas regiões? Obviamente, não são estímulos diretos, né? Eu não consigo cutucar ali e beliscar. Eu tenho ali causas prováveis, isquemia, né? Estímulos químicos, por exemplo, provocando dor no estômago ali, ácido, né? O suco gástrico ali, sem a proteção do estômago, acaba causando dor no estômago, espasmos musculares, que no caso a cólica, né, ela está muito relacionada a espasmo muscular, cãibra também acaba doendo muito. A cãibra, né, o Yuri vai falar, e não vou adiantar isso, mas tem a relação com isquemia, espasmo, e dói muito, por isso que a cãibra dói muito, e distensão excessiva. Então, são as causas aí de dores nos órgãos internos, né? E, por último, a dor referida. O que é a dor referida? Dor referida é a dor distante do foco de causa. Então, por exemplo, quando uma pessoa está tendo um infarto e ela tem dor, ela percebe dor no braço. Ah, mas tá doendo meu braço. É o coração que tá com problema? É o coração que tá com isquemia. Por que eu acabo percebendo essa dor distante? Por conta dessa convergência aqui dos dermátomos. Se a gente olhar os dermátomos, né, toda essa região do braço e do tórax, elas chegam na medula nas mesmas vértebras torácicas. E aí eu tenho informação, a percepção acaba sendo distante do foco de dor. Isso também acontece muito em odontologia, pessoal, quando o paciente não sabe, muitas vezes, o dente que está com problema, né? Então, eu também posso ter dor referida, eu posso ter, por exemplo, um paciente que está com sinusite e ele acha que está com problema no dente, eu posso ter paciente que está com dor no ouvido e, na verdade, é um problema na TM, ou, muitas vezes, um problema no molar superior. Então, essa dor referida, ela confunde muito e dificulta o diagnóstico, né? Então, isso a gente vai discutir bastante aí ao longo do curso. Alguém tem dúvida aqui com relação à dor referida? Sem dúvidas. Pode falar. Não tem. Ah, beleza. E, por último, pessoal, o membro fantasma. Eu vou mandar de novo os slides para vocês, tá, pessoal? Porque eu acrescentei alguns slides aí ontem à noite. E eu já havia mandado os slides para vocês. Então, assim que eu enviar as gravações, eu vou salvar um PDF dessa aula aí, com esses slides novos. O membro fantasma, né? A percepção aí de membro fantasma é muito comum. O que acontece? Quando a gente tem amputação de membro, o que acontece? A gente pode ter a formação do calo ali, né? O tecido de cicatrização ali acaba gerando um emaranhado que pode gerar potenciais de ação independente de estímulo. Então, é muito comum a pessoa ter coceira, né?
coçar, que deve ser horrível coçar, e você não ter o membro para coçar, né? E também, mais grave ainda do que a coceira, que dá uma aflição, é a pessoa ter dor, né? Então, em membros amputados. Isso é muito comum, por quê? Porque o tecido de cicatrização ali, ele acaba formando e muitas vezes acaba tendo disparos espontâneos. Então, a pessoa tem a percepção, por quê? Porque o neurônio que transmitia a informação da ponta do dedo, ele tá ali com o cotoquinho dele, e muitas vezes ele continua deflagrando potencial de ação da informação dali do dedo. E esse neurônio, ele, da ponta do dedo, ele vai chegar na região específica no córtex, né? Aquela questão de linha rotulada. Então, uma vez que eu tenho ativação daquele neurônio, independente de eu ter o início dele no local, né, no membro que foi amputado, ele vai continuar, muitas vezes, por alguma alteração do neurônio, né? Não é para acontecer, mas isso pode acontecer por isso, e aí a pessoa continua sentindo dor, ou muitas vezes coceira nesse membro que não existe mais. Tudo bem? Isso pode acontecer também em dente. A pessoa ou tem uma cronificação da lesão mesmo, e acaba tendo dor crônica, mas aí você pega, extrai o elemento ali comprometido e não resolve mais a dor do paciente. Ele continua com dor naquele dente que nem existe mais. Né? Então, isso pode acontecer, são alterações aí. Ai, pessoal, cansei. Aqui são a diferença das fibras, esse é o último slide, o último é esse aqui, mas é o mesmo assunto. Eu tenho diâmetro, as diferenças dos diâmetros, dependendo das modalidades sensoriais. Então, as fibras A beta aqui, são as fibras de maior calibre, elas têm uma velocidade de condução muito rápida, então é aquela percepção do tato fino, está associado com estímulos mecânicos, e aqui falta a propriocepção, tá? A fibra relacionada à propriocepção também é a beta. A delta, ela já é uma informação de uma fibra menor calibre, também mielinizada, porém, como a fibra tem a mielina no menor calibre, a velocidade é um pouco menor, relacionada às percepções térmicas aí, de frio, dor e alguns estímulos mecânicos que eu falei para vocês. E a C, fibras não mielinizadas, eu também posso estar relacionada com as sensações somáticas aí de dor, temperatura e alguns estímulos mecânicos, aqui que eu falei para vocês, fibra C relacionada a pelo, né, e relação àquele tato fino relacionado às sensações aí afetivas, né, relacionado a toque suave aí, afetivo. E nesse slide, pessoal, compara, né, as funções sensoriais aqui, ó, fuso, tendão, né, o órgão tendinoso de Golgi, folículo piloso, vibração, e aí vai mudando o calibre aí, relacionado aí, eu tenho aqui calibre, uma ampla faixa de calibre dessa bainha de mielina aqui, e classificando eles em A ou em C, em A, alfa, A, beta, gama e delta. A gente fala basicamente de A, beta e a gama, certo? Então, pessoal, aqui só resumindo, obviamente que eu não vou perguntar para vocês, isso é mais curiosidade, né? Para vocês verem as diferentes calibres aí, levando as diferentes funções sensoriais. Pessoal, essa parte da aula, né, da parte específica de sensações somáticas, ela termina aqui na página 349, na 5ª edição, ou na 322 da 7ª edição. Então, quando a gente fala em sensibilidade, a gente vai até essas páginas, tá? A sensibilidade 1 das páginas anteriores, e agora terminando aqui, basicamente é o capítulo 10 sem os sentidos especiais, tá? Vou terminar aqui. Pessoal, vocês estão cansados, né?